fucking fight back. Do jogo entre Flamengo e Alcas, o jogo aqui começa às 5 da tarde, no Brasil, às 7 da noite no horário de Brasília. A gente tem 2 horas de diferença nesse horário, então a gente segue aqui em Quito acompanhando o Flamengo para esse primeiro jogo na Libertadores de 2023. Valeu, Eric. Então o Flamengo estreia contra o Alcas estreante em Libertadores. E a verdade é que, assim, que o time, a gente tentar entender o que vai fazer o Vitor Pereira completamente um jogo de xadrez, né? A gente vai ficar aqui tentando adivinhar. O que a gente sabe, Thiago Maia não está com a delegação, então o time não vai ser o mesmo que jogou contra o Fluminense na partida de dividida do Carioca. Resto em tese, em teoria, não tem muitas alternativas além do Vidal, né? Não tem, mas mantendo o desenho. Exatamente, se ele não mudar o desenho, né? Lembrando que o Gabriel viajou, né? A gente estava aqui tentando entender qual que seria a condição física do Gabriel, mas está com o grupo. Gabriel que teve, acho que foi, né, a grande notícia depois do jogo, além do resultado, né, de ter conversado com o Vitor, pedir para voltar a ser um jogador referência como centroavante, disputar a posição com o Pedro. Surpreendente em alguns aspectos. Surpreendente, né? Surpreendente. Agora, a gente imaginando tudo que está acontecendo no Flamengo, Pedrinho, a gente tenta desenhar o campinho. Pode ser a estreia do Flamengo diferente do Palmeiras. O Palmeiras vai com um time completamente poupado. O Flamengo vai com seus principais jogadores e deve ir a campo com Santos no gol, esse sem dúvida. Vai correr esse risco? Tudo indica. Tudo indica. E aí, ó, a partir daí você vai ver uma galera. Porque pode ser Fabrício Bruno com o Davi Luiz e o Léo Pereira, tendo o Rodrigo Caio também à disposição. São 6 para essas posições ali da primeira linha. O Gerson com o Vidal, seria o Vidal substituto ao Thiago Maia, ali natural nesse meio campo, com o Varela fazendo a ala direita e lá na esquerda o Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz. Me surpreenderia essa opção. O Felipe Luiz como ala, eu também. Na altitude, me surpreenderia. Tanto pelo motivo do Felipe quanto pelo momento do Ayrton. Também, E o meio campo a gente vai ver se vai com o Matheus França, fazendo até essa função um pouquinho mais pro lado, ou o Everton Ribeiro centralizado com Cebolinha, Pedro ou Gabriel. Ou seja, tem muita dúvida. E no meio de tanta dúvida é bom, né? O que vocês podem debater de tudo? Primeiro, o Pedrinho, esse Pedro e Gabigol, né? Que o Mansur, né, já falou que é surpreendente até pelo momento, né? Assim, pela disputa que se abre ali como um centroavante de referência. Faz sentido, né, imaginar isso hoje para o Flamengo, não ter o Gabriel dentro de campo, né? Por uma escolha, né? Até uma conversa dele com o treinador. Ou isso é do jogo? É realmente do jogo? Se ele quer plataforma, que ele, num 4-2-3-1, ele pode usar o Pedro e o Gabigol. Ele vai ter que tirar o Cebolinha. E ele faz uma dupla de ataque. Quem vai ser os ponteiros dele vai ser o Ayrton Lucas e o Varela. E ele tem um meio campo criativo, né? Porque Gerson, mesmo não vivendo o melhor momento, é um cara que sai de trás construindo. O Vidal é um cara ainda que precisa entrar numa dinâmica diferente. E ele pode ter o Everton Ribeiro, né? Se jogar o Everton Ribeiro na cabeça do triângulo, abastecendo Pedro e Gabigol. O Pedro jogando, o Gabigol jogando ao lado do Pedro na temporada passada, não, como o Mansur acabou de falar, não na posição, e sim atacando o espaço, né? Ele saindo, descolando do Pedro, ele saindo, recebendo a bola, fazendo o segundo pau no Pedro, ele atacando o espaço muitas vezes. Ele teve muitas oportunidades de gol na temporada passada, muitas. O problema é que ele, às vezes, nesse esquema do Dorival, que não é com o Cebolinha, ele aqui sendo beirado e o Varela quase encostando ali mais ou menos no Gerson, ele fazendo um corredor aqui, ele já está na posição. E aí ele tem um percurso muito mais longo, tático, na fase defensiva e mais distante do gol. Dá para ele jogar? Eu acredito que dá. Eu acredito que dá para ele jogar. Só que, imaginando o que a gente conhece do Vitor e vendo o desenho que ele tem feito, vai brigar um com o outro. Pode em algum momento os dois jogarem juntos? Acho que pode. Dentro do que eu estou querendo pensar com a cabeça do Vitor. Para mim dá. Com outra plataforma. E eu até com essa mesmo. E aí quem disputaria a posição seria só ali a cabeça do triângulo entre Everton e Arrascaeta. Cebolinha que está jogando muito bem, sairia, jogaria Pedro e Gabigol. Isso falando que dá para jogar, com dois homens enfiados, porque você faz as beiradas com os laterais. Mas não é isso que ele imagina. Ele imagina um corredor com mais intensidade. Por isso ele opta muitas vezes pelo França. O Cebolinha, que era para fazer um corredor, às vezes entra um pouquinho para jogar o Ayrton daquele lado.
E dentro dessa cabeça, para mim, só joga um 9, dentro da cabeça do Vitor. Né? Porque parece ter uma convicção muito clara, Mansur, né, que essa linha de 3 zagueiros, né, tem uma linha de 3 muito definida na cabeça dele. Assim, e poderia fazer com um meia. Muitas vezes poderia fazer com um meia. Tiraria um zagueiro e colocaria mais um meia. E esse meia entraria para fazer a saída de 3. Porque dificilmente... A questão é que ele está defendendo com linha de 5. É isso que eu estou falando. Porque quando ele bota 3 zagueiros, ele poderia até empurrar na hora de descer, empurrar o Léo para a lateral e descer com o Varela e fazer uma linha de 4, o Ayrton ficar na frente. Como o Paulo Souza fez. Com 2 linhas de 4. Mas ele não, ele desce com uma linha de 5. No Fla-Flu ficou muito claro. Essa linha de 5 A linha de 5 está estabelecida. E poucas equipes vão empurrar o Flamengo para trás com a necessidade de ter 2 caras abertos fazendo uma linha de 5. Então, assim... Se ele desce com o terceiro homem para fazer a saída de 3 com um dos meias, ele ia sentir no jogo se ele ia ter que descer esse cara para uma linha de 5 ou se esse cara ia voltar para o meio para fazer uma linha de 4. De fora, tá? De fora. Bom, por que eu disse que me surpreendeu o pedido, a declaração do Gabriel e a conversa que ele teve iniciativa de ter com o Vitor, que eu acho uma conversa madura e natural. Embora na hora que ele dê a entrevista, pelo peso que tem o Gabriel, ele joga a pressão para o lado do treinador de fora para dentro, de que muda o sistema para acomodar o Gabriel, porque ele tem um carisma gigante, é um ídolo da torcida. A pressão acaba se movendo para o treinador. Bota pressão em todo mundo, moço. Mas o que me próprio Pedro, pô. Também. O que me surpreende ele pede para ocupar, no discurso, ele pede para ocupar uma posição que nunca tirou dele o melhor dele, que é a posição de 9. Os melhores momentos do Gabriel foram operando com uma dupla, que permitisse a ele. O Gabriel é um jogador que gosta de estar próximo da bola e de atacar espaço. Ele precisa estar próximo da bola, participando do jogo, não é um jogador de esperar e de atacar espaço. Qual é a questão para mim? Esse desenho que está aqui atrás, em tese, ele não é a plataforma mais habitual do Flamengo, que é ter 3 zagueiros, 2 volantes, os 2 alas e 3 homens à frente. Com o Pedro pelo centro, 2 pontas, entre aspas, que jogam um pouco mais para dentro porque o corredor é dos laterais. O Gabigol, sendo esse homem um pouco pela direita, de fato, por vezes ele se distanciava muito. Agora, ainda assim, e por isso que me surpreendeu novamente o momento da declaração, nos 2 últimos jogos, houve momentos do jogo em que o Vitor usou desenhos que acomodavam o Gabigol numa dupla com o Pedro. Por exemplo, no jogo com o Vasco, segundo jogo da semifinal, ele fez o Arrascaeta por trás de uma dupla e no segundo tempo, no Fla-Flu, quando entrou o Everton, ele fez um trio com o Vidal naquele momento, Gerson e Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol à frente, aproximando o Gabigol muito mais da função habitual dele. Então não me parece inconciliável com bola. Para mim existe uma outra questão, é o que acontece sem a bola. Vamos pensar só uma coisa matemática. O Flamengo do Dorival, tá? Ele também tinha, em tese, 3 homens bastante ofensivos. O Arrascaeta, que era a ponta do losango na frente, com 2 atacantes. Qual é a diferença em relação a hoje? Com o Dorival tinha uma defesa com linha de 4. Hoje tem uma linha de 5. Então, de onde saiu esse homem a mais? Do meio. Se você não tiver uma participação defensiva muito forte do homem da frente, desses homens da frente, o Flamengo vai ficar com uma linha de 5 e 2 à frente. E vai perder o meio-campo sistematicamente, como no início do Fla-Flu. Talvez um dos pontos de desconforto do Gabigol também seja a exigência defensiva que ele tem nesse desenho atual com linha de 5 atrás, para não deixar o meio despovoado, que era menor, por exemplo, no desenho do ano passado, em que você tinha 4 homens na linha defensiva e um trio por trás de Arrascaeta, Gabigol e Pedro, que ficavam por vezes até mais desconectados do jogo, mas você conseguia fazer com o Thiago Maia, o próprio Everton Ribeiro trabalhando bastante, e um cara do fôlego do João Gomes para defender com 4 mais 3. Agora, 5 mais 2 deixa o meio bastante despovoado. E o Vitor Pereira, por convicção, não parece ser um treinador tão disposto a assumir esse tipo de risco. Ele quer vigor, ele quer capacidade de pressionar, nem que o preço disso seja ter alguns dos mais técnicos no banco. No mínimo, a gente está diante de um choque cultural nessa transição de modelo do Flamengo. Esse Flamengo... Sim, eu continuo achando que dá para jogar. Eu continuo achando, porque assim, poucas equipes vão empurrar o Flamengo para trás. Poucas equipes vão usar dois extremos com uma qualidade absurda que eles vão ter que prender os 2 laterais do Flamengo, por isso vai ter que botar 3 caras por dentro para não ter tanta infiltração e marcar com uma linha de 5. Por isso que eu acho, mesmo ele fazendo
3 zagueiros, Ayrton e Varela, na hora de descer, o Ayrton pode ficar na primeira linha. Ele desce com o Léo como se fosse lateral. Davi, Luiz, Fabrício e Varela, uma linha de 4. Na frente, os 2 volantes, né? Vamos botar Vidal e Gerson. Ayrton e seria, teoricamente, o Arrasca, que poderia voltar por dentro um pouquinho e botar um dos volantes para abrir um pouquinho mais. Porque essa linha de 4, os movimentos são os mesmos. Então não existe cabeça de área caçador. Não é perseguição individual, você trabalha com linha. Então os 4 fazem a mesma função. E os piores ainda são os beiradas, tá? Porque eles fazem para o lado e para frente. E aí ele descansaria entre aspas, ele retornaria com Pedro e Gabigol. Então o Gabigol, ele teria a mesma função na fase ofensiva e a mesma na defensiva. O problema é que ele quer que o Gabigol, pelo menos parece isso, que na fase defensiva ele faça o corredor. Porque na fase da ofensiva eu estou com o Mansur, ele vai ali pelo corredor central e mesmo quando ele jogava com o Bruno Henrique, que era um ponta, mas que colava nele para jogar, o Bruno Henrique, na maioria das vezes, ele só voltava pela beirada, ele jogava por dentro. O Gabi, 500 lances, ele sai dali do 9, vem receber aqui e acha Ele gosta disso. Ele gosta disso. Agora, na fase ofensiva. Agora, na fase defensiva, ele está lá dentro da área e fala assim, meu filho perdeu a bola, pressionamos, não recuperamos... Volta pela beirada lá. Então ele tem que fazer isso aqui e se posicionar aqui. E aí o Flamengo, passando mais tempo sem a bola, ele faz 10 funções ações para trás e 3 para frente. Uma coisa... Então ele chega para a resenha e fala, professor, aqui não vai dar. Eu prefiro...